Rádio Brasil Central. 7:30 em Goiânia, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 10 de setembro de 2012. Bom dia você, ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia para você que acompanha o mundo em sua casa em todo o Brasil. O mundo em sua casa. Confira os destaques do mundo em sua casa de hoje. Parada gay reúne cerca de 100 mil pessoas em Goiânia. Avião cai e mata 4 em Acreúna. Governo vai contratar 62 mil servidores ano que vem. Banco Central é condenado a pagar 500 mil por discriminação. Atlético empata com a Portuguesa e carimba o passaporte rumo à Série B. Agora são 7h32. O mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 36 graus. O teor de umidade relativa do ar variando entre 60% e 20%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Telefonia em cheque. Queixas contra operadoras de celular somam 843 mil. Folha de São Paulo. França corta a previsão do PIB e anuncia mais imposto. O Estado de São Paulo. O governo quer fundo de pensão para estados e municípios. Correio Brasiliense, 85% no Senado, 64% na Câmara, ganham acima de 20 mil reais. Valor econômico, subsídios aumentam 30% com estímulos à economia. Estado de Minas, 7 propostas para a volta da sacolinha. Jornal do Comércio, energia baixa, mas gasolina pode subir. 0 hora de Porto Alegre, sinal de aquecimento. Indústrias retomam contratações no Rio Grande do Sul. Brasil Econômico, maior controle no mercado livre de energia vai aumentar os preços. O Popular, abuso sexual, infância massacrada. Diário da Manhã, terras raras, novo Vale do Silício. Ocorrência de minérios raros é pesquisada em Minas Sul. Agora são 7h33. O mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo está chegando à cidade de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. A partir das 8 horas, no Clube Dona Gersina, de Rio Verde, vai entregar cartões do Prêmio Aluno a 500 alunos da Subsecretaria de Municípios da região. Às 3 da tarde, em Goiânia, Marconi lança na sede da ACIEG o projeto Edificação Segura e apresenta o novo portal do Corpo de Bombeiros. Às 6 da tarde, no Clube Recreio Colonial de Catalão, Marconi vai entregar cartões do Prêmio Aluno a 500 alunos da Subsecretaria de Municípios da região. Presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Assembleia suspende visitas a municípios para evitar conotação política. Aparentemente, nada tem a ver entre os trabalhos das comissões e o ritmo da campanha para as eleições municipais, mas tem. Pelo menos foi o que constatou o presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, deputado Carlos Antônio do PSC. Ele vinha fazendo visitas a diversos municípios, promovendo debates com os conselheiros tutelares e representantes da comunidade.
Só que candidatos estavam tentando tirar proveito político da situação, o que levou a suspender as reuniões até após as eleições. A gente tomou a decisão, enquanto presidente da comissão, de suspender essas visitas que a gente vinha fazendo, até para conhecer os conselhos, para não dar uma conotação política, né, da visita. E até mesmo para que não haja exploração dos conselhos tutelares politicamente pelos candidatos a prefeito de cada município. Então, a gente observou que 2 ou 3 que a gente esteve visitando recentemente, houve uma exploração política eleitoral muito grande. Então, nós queremos suspender nesse momento para que nenhum candidato tire proveito dessa situação. O apoio político ao trabalho da comissão do conselho é importante. Agora, a política partidária nesse momento é prejudicial. Nós não concordamos com a utilização da criança ou do adolescente como bandeira de campanha, como exploração. Como investimento, como compromissos, a gente até entende que são extremamente necessários desse ponto de vista. Mas a exploração em si, eleitoral, apenas para ganhar voto, nós não queremos dar essa oportunidade aos candidatos. Amanhã a Assembleia Legislativa deve voltar ao ritmo normal de trabalho após o feriadão, já que na semana passada foram realizadas apenas 2 sessões. Amanhã a Comissão da Constituição e Justiça, dentre as inúmeras matérias do governo, começa a analisar o pedido de autorização para a venda de áreas públicas. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 7h36. O mundo em sua casa. Sistema Brasil Central de Rádio, de olho no voto. Vamos à agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia nesta segunda-feira. A candidata Isaura Lemos, do PCdoB, às 8 horas, visita o Conselho Municipal de Saúde para a apresentação de suas propostas de governo na área da saúde. Às 4 da tarde, visita o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia. Jovair Arantes, do PTB, participa às 8 horas da plenária extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia. Às 2 da tarde, ele visita as empresas MB Têxtil e Serve Têxtil do setor Capoava. Às 5 da tarde, faz caminhada no Jardim Curitiba 4, bairro da Vitória. Às 8 da noite, tem reunião com o pastor Eliezer de Jesus, da Assembleia de Deus. José Neto, do PPL, participa de mesa redonda da saúde na Câmara de Goiânia. Às 2 da tarde, o candidato participa de reunião na PUC TV. O prefeitável Cimeison, do PSC, visita às 8 horas Confecções. Às 9 horas, faz caminhada nos setores Jardim Pompeia, São Judas e Itatiaia. Às 2 da tarde, reunião com idosos. 13h30, faz caminhada na Avenida Castelo Branco, em Campinas. O professor Reinaldo Pantaleão, do PSOL, participará de debate do Conselho Municipal de Saúde, às 8 horas, na Câmara Municipal de Goiânia. À tarde, o candidato grava programas eleitorais de rádio e TV. Agora, 7h38. O mundo em sua casa. Política Nacional. Padre dono de casa de swing pede votos com diabinhas. Roque Halber, 71 anos, candidato à Câmara de Porto Alegre pelo PDT, percorre as ruas da cidade acompanhado de 2 diabinhas, distribuindo santinhos e provocando quem passava pela rua. Mais conhecido como Padre Roque, ele é dono de uma das mais famosas casas de swing da capital gaúcha, o Sofazão. Afastado da igreja desde os anos 70 e casado, Padre Roque recusa-se a abandonar o título católico. Sustenta que uma vez padre, sempre padre. Pelo direito canônico, ele continua sendo mesmo padre, já que a ordenação é um sacramento que não pode ser desfeito. É como o batismo. Projetos encaminhados pelos 3 poderes ao orçamento de 2013 prevêem a contratação no ano que vem de quase 62 mil novos servidores públicos federais. A medida deve gerar um impacto de 5 bilhões de reais na folha salarial da União. As novas contratações beneficiam principalmente o Executivo, que deve substituir mais de 49 mil funcionários terceirizados que trabalham em ministérios, no Banco Central, universidades, agências reguladoras e nas Forças Armadas. A esse gasto adicional, o governo terá de somar ainda os 9 bilhões e 200 milhões de reais que serão usados com o aumento de 5% do funcionalismo público federal concedido durante a greve dos servidores. Agora são 7h39. Ritmo de julgamento do mensalão preocupa ministros. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão preocupados com o ritmo do julgamento do caso do mensalão. Temem que ele só seja concluído após a aposentadoria do presidente da Corte, Aires Brito, em 17 de novembro. Com exceção do relator Joaquim Barbosa e do revisor Ricardo Lewandowski, os ministros já se convenceram da necessidade de diminuir o tempo de seus votos e têm levado no máximo 2 horas para se pronunciar sobre cada capítulo.
Integrantes do STF acreditam que Lewandowski deveria encurtar suas intervenções, especialmente quando concorda com o relator. No tribunal, há mais de 2 décadas, Marco Aurélio lembra que a praxe era os ministros votarem de improviso. Agora, Marco Aurélio diz que todos leem votos longos. Ele revelou que no mensalão tem votado de improviso. Temos que aguardar, ele só poderá entrar com embargos declaratórios quando já tivermos o acórdão confeccionado. Nós não chegamos nem na metade do julgamento. São 7 itens, vamos agora para o terceiro, que será o quarto. Nós precisamos perceber a origem e a destinação desse dinheiro. Né? Eu continuo convencido de que o ideal... Claro que está prejudicada a matéria, mas o ideal seria nós termos a visão do conjunto. O relator teve, o revisor também teve, mas nós outros vogais não. Cada vez vai ampliando esse sentimento, já que nós não nos licenciamos, né, para cuidar desse processo. A interlocutores, Aires Brito afirma estar esperançoso sobre o fim do julgamento em meados de outubro. Caso avance em novembro, ele diz não ficar insatisfeito por não proclamar o resultado. Barbosa, que vai suceder Aires Brito na presidência, nutre esperança de ouvir a proclamação da boca do colega. De Brasília, Ronaldo Berwanger. Agora em Goiânia, 7h41. O Tribunal Superior do Trabalho condenou o Banco Central a pagar indenização de R$500 mil por dano moral coletivo em ação movida pelo Ministério Público do Trabalho. Em edital de licitação para a contratação de serviços terceirizados de vigilância, o Banco Central exigia certidão negativa de débito do trabalhador, o que viola a Constituição Federal, o Código do Consumidor e o Código Civil. O valor será revertido para o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. 7h42 agora. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. Paulo Garcia vai construir 10 mil moradias populares por ano em Goiânia. Serão 40 mil novas casas e apartamentos em 4 anos de administração. Assuma este compromisso. Em parceria com a presidenta Dilma e o programa Minha Casa Minha Vida, nós vamos construir 40 mil novas moradias na cidade de Goiânia nos próximos 4 anos. Goiânia nas mãos certas, Paulo Garcia, 13. Coligação Goiânia Cidade Sustentável. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora 7h43 em Goiânia. Uma adolescente de 14 anos morreu após levar um tiro no peito no Parque Tremendão, em Goiânia. O suposto autor é um amigo da vítima de 17 anos. Apreendido, ele alegou à polícia que o disparo foi acidental. O garoto alegou que mostrava a arma para a amiga quando o revólver disparou. Mas a polícia também trabalha com outra hipótese. Uma testemunha disse aos policiais que o garoto ameaçou a vítima porque ela não queria namorar com ele, mas a menina não deu crédito. Base Aérea de Anápolis realizou neste fim de semana mais uma edição do projeto Portões Abertos. O evento, realizado desde 1975, tem como principal objetivo permitir a integração entre a população visitante e a unidade militar. Na programação desse ano foram realizadas exposições de aeronaves e shows aéreos com sobrevoo de caças e da Esquadrilha da Fumaça. O comandante da base aérea, coronel aviador Sérgio Bastos Júnior, explicou o que esse evento significa para a unidade. Através de Portões Abertos, várias organizações militares, principalmente as bases aéreas da Força Aérea, elas têm a oportunidade de divulgar a atividade da Força, seja com exposição estática de aviões, de aeronaves, seja com voos. Aqui na base aérea em particular, esse evento ele acontece desde 75. Então a gente, além de fazer exposição estática, com as diversas aeronaves que a gente convida ou tem aqui em sede, e também os voos, como a nossa interação é muito grande, o evento realmente ele é grandioso, a gente aproveita para abrir para os empresários. Temos salão de tecnologia, salão de arte, artesanato, FEIPET. A imprensa está com a gente aqui também o tempo todo. E eu acho que é uma grande oportunidade de a gente realmente estreitar mais ainda esse relacionamento tão bonito que vem sendo construído desde que a base chegou aqui em 1962.
comandante Sérgio Bastos também apontou que o maior interesse dos visitantes é conhecer os aviões da aeronáutica brasileira. Como cidadão que eu também sou, eu sou piloto da Força Aérea, logicamente, voei a minha vida toda operacionalmente, cumpri missões já bastante importantes, mas eu acho que todos gostam de avião, né? Então eu acho que o público vem aqui não só para ver a base, mas principalmente ver os aviões da base. Então eu acho que os aviões são nossos, né? São do Brasil. Acho que é uma oportunidade que o povo tem de vir aqui ver os aviões voando, então o piloto dando partida, os mecânicos tratando dos aviões, a decolagem, os pousos, os tráficos. Então acho que a atividade aérea ela é uma atividade que a grande maioria é muito apaixonado. O Portões Abertos faz parte do calendário de eventos do estado de Goiás e atrai cerca de 60 mil visitantes para a base aérea de Anápolis todos os anos. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. E um avião monomotor caiu ontem em Acreúna, na região sudoeste de Goiás. 4 pessoas morreram. O acidente aconteceu próximo à cabeceira do campo de pouso da cidade por volta das 5:30 da tarde. A dona de casa, Laura Cândida Arantes, 50 anos, que mora próximo ao campo de pouso, conta que a aeronave fazia voos panorâmicos no valor de R$50 por pessoa. O dono do monomotor teria aproveitado o movimento neste feriado prolongado, quando a Acreúna realiza a exposição agropecuária para oferecer a atração. Segundo ela, as vítimas são o piloto e 3 jovens, moradoras da cidade, que pagaram para fazer o sobrevoo. Agora em Goiânia são 7h46. Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos realiza trabalho de monitoramento da qualidade do ar em Goiânia. Semanalmente, técnicos do Laboratório de Monitoramento da SEMAR fazem a medição das partículas sólidas do ar na capital. São fuligens, cinzas de queimada e poeira. Tudo isso é captado pelo filtro de um aparelho. Quanto maior o índice de partículas, menor a qualidade do ar que respiramos. É a partir daí que são colocadas em prática as ações para amenizar os efeitos desse tempo seco, como explica o gerente de monitoramento ambiental da SEMAR, Armando Santos. A partir desses resultados, as áreas responsáveis, Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, entre outras, pode tomar ações no sentido de se melhorar essa qualidade ou, se a qualidade estiver boa, continuar monitorando. O gerente de monitoramento ambiental ainda explica como funcionam os programas de controle. Um dos exemplos é o Programa de Controle de Poluição Veicular, o PCPV, que tem seu plano elaborado e sua implementação já está sendo planejada no âmbito da SEMAR e junto também com outros órgãos do Estado. São 2 pontos de medição em Goiânia, um na Praça Cívica e outro na Praça do Trabalhador. Mas agora só a chegada da chuva pode dispersar os efeitos poluentes e melhorar a qualidade do ar para os goianos. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48. Mais de 100 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, participaram ontem da Parada Gay em Goiânia. A caminhada pelas principais avenidas do centro da capital goiana teve início às 5 da tarde. Desceu a Avenida Araguaia rumo a Paranaíba com a Avenida Goiás. No espaço do Mercado Aberto aconteceu o encerramento com a realização de um baile com músicas lentas de ídolos do universo LGBT, como Marina Lima, Maria Gadu, Ney Matogrosso, Cazuza, Renato Russo, Fred Mercury, Adele, Ana Carolina, Gal Costa e Maria Bethânia. Este ano, a Parada do Orgulho LGBT teve como tema político a aprovação do projeto de lei da Câmara Federal que criminaliza a homofobia no Brasil. Na madrugada da última sexta-feira, 4 travestis foram assassinadas na região metropolitana de Goiânia. Os crimes foram lembrados no palco principal. 7h49. Nutricionista aponta que obesidade infantil tem como base o exemplo dos pais. Planejar programas de alimentação, preparar dietas e cardápios, supervisionar a produção de alimentos e cozinhas nas indústrias e restaurantes, além de acompanhar a reeducação alimentar de atletas, são atividades desenvolvidas pelo profissional nutricionista. Um dos desafios atuais deste profissional é combater a obesidade, que tornou-se uma epidemia em todo o mundo, explica a nutricionista e coordenadora de vigilância nutricional, Maria Janaína Cavalcante Nunes. A pessoa deve se lembrar que quando ela obtém peso a mais, que é recomendado, então está com excesso de peso, com obesidade, isso não aconteceu da noite para o dia. E para reverter a situação, é necessário sim passar por um tratamento detalhado
muitas vezes requerem outros profissionais que não são nutricionistas. Maria Janaína ressalta que cada vez mais cedo crianças se tornam obesas e, como consequência, adquirem doenças e, o pior, sofrem com a baixa autoestima. Mas ela diz que o grande exemplo são os pais. Crianças não obtêm seu próprio alimento, muitas vezes não fazem escolha do que consumir. Então, vem do comportamento dos próprios pais. A necessidade, então, desses pais terem noção do que é uma alimentação saudável e tentar ofertar para os seus filhos. E também fazer com que a sua alimentação seja exemplo para eles. A nutricionista orienta que o alimento não pode ser usado como uma válvula de escape, substituindo uma frustração ou comemorando uma conquista. A única função de um alimento é nutrir o organismo. E isso, aliado à prática de exercícios, promove um estilo de vida mais saudável. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. Especialista aponta que novas tecnologias podem ajudar no desenvolvimento das crianças. O uso da tecnologia é cada vez mais comum e até certo ponto obrigatório na educação de crianças e jovens. Sobre este assunto, vamos conversar com a doutora em educação e professora da Universidade Federal de Goiás, Cleide Aparecida Rodrigues. Professora, como garantir que a tecnologia possa ajudar realmente o desenvolvimento da criança? A criança, ela não sabe ainda selecionar, não sabe distinguir o que é bom e o que pode ser prejudicial a ela. Então, quem tem que fazer esse papel são os pais. Os pais têm que acompanhar, têm que avaliar de forma desde a escolha de um jogo e também da função dessa tecnologia que possa vir contribuir para o desenvolvimento integral da criança. Doutora Cleide, os jogos de videogame ou de computadores podem ter algum tipo de benefício para as crianças? Todos os jogos são importantes para o desenvolvimento cognitivo, motor, de linguagem da criança, desde que nada seja exagerado no uso e também que ele seja avaliado antes pelos pais ou pelos professores para que possa ser bem utilizado, bem até mesmo participar junto com as crianças. E quando a criança estiver usando a internet, professora, como os pais devem agir? Devem ficar ao lado ou basta verificar de vez em quando? E como monitorar? Olha, existem uma série de ferramentas hoje, né, que você pode fazer esse controle de programas que te permitir o uso de alguns sites, ou então depois os pais olharem o histórico de acesso que a criança percorreu no computador. E mais do que o monitoramento, essa questão de fiscalização é de conversa com as crianças, para que ela não seja ludibriada por pessoas de má fé, que iludem, que prometem coisas, que cometem até crimes relacionados à criança. Então tem que estar sempre conversando, inteirando das comunidades, como que ela está usando determinadas redes sociais. Professora, diante de tanta tecnologia, existe uma idade ideal para o uso da internet e de celulares? Olha, é complicado isso, dizer que existe uma idade. O uso mesmo, ele tem que ser a partir de quando a criança vai desenvolvendo a sua linguagem, a sua capacidade de distinguir o certo e o errado. Isso tem que ser assim, uma coisa acompanhada pelos pais, porque usar pelo uso sem saber por que está usando é quase um brinquedo. Conversamos com a doutora em educação e professora da Universidade Federal de Goiás, Cleide Aparecida Rodrigues, Emerson Kram, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54 agora em Goiânia. Está previsto para amanhã o retorno às aulas da Universidade Federal de Goiás. Professores da instituição decidiram por fim a greve em assembleia realizada na última quinta-feira, dia 6 de setembro, após mais de 2 meses de lutas por reajuste salarial. Para saber como a universidade vai administrar os transtornos provocados pela paralisação, conversamos agora com a pró-reitora de graduação da UFG, Sandra Mara Matias Chaves. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Professora, como que fica o calendário de reposição das aulas, tendo em vista que alguns alunos ainda não conseguiram concluir o primeiro semestre? Bom, hoje será apresentado à Câmara de Graduação uma proposta de calendário de reposição com as aulas do primeiro semestre letivo de 2012 tendo seu reinício previsto para amanhã, e este primeiro semestre só será concluído no início de outubro. Em outubro nós teremos um período de digitação de notas, matrícula, fechamento do primeiro semestre letivo de 2012 e início do segundo semestre letivo de 2012, que se dará no final do mês de outubro.
E, posteriormente, a previsão é de aulas até 21 de dezembro, aulas em janeiro, em fevereiro, com a conclusão do segundo semestre letivo de 2012 prevista para março. E só então matrículas e todos os procedimentos para início do primeiro semestre de 2013, que, pela previsão, se dará por volta do mês de abril. Professora, então, a greve vai afetar, inclusive, o calendário do ano que vem e do vestibular 2013? Com certeza, né? Não há como não afetar, porque foram muitos dias de paralisação. Nós teremos um período grande aí até que a Universidade Federal de Goiás readeque o seu calendário acadêmico e consiga novamente desenvolver normalmente o ano letivo nos períodos previstos. Provavelmente esse ajuste só se dará para 2014, quando nós conseguiremos fazer as reposições previstas, garantindo, né, isso é um objetivo nosso, garantindo todos os dias letivos previstos, garantindo dessa forma a qualidade de formação. Na leitura da senhora, qual a extensão do prejuízo para o segmento estudantil, professora? Bom, todo movimento de paralisação, por mais justo que seja, como foi o da UFG, tanto dos professores quanto dos técnicos, ele traz comprometimentos, né? Nós tivemos em torno de 30 colações de grau que aconteceriam agora, no início do segundo semestre, adiadas. Provavelmente teremos que mudar as datas também de todas as colações de grau previstas para o início de 2013. Haverá alteração na data do vestibular, alteração em processos de transferência, de preenchimento de vagas. Então, realmente são muitas as mudanças ocasionadas por um período longo de paralisação. Professora, quando vão ser feitas as matrículas dos candidatos aprovados no último vestibular? Bom, essas matrículas agora sim nós publicaremos hoje, no mais tardar amanhã, um edital complementar que realmente será o edital que definirá a data de matrícula. Essa matrícula deve acontecer no final desse mês, por volta do dia 27, 28, onde os calouros, né, que passaram no vestibular para o segundo semestre de 2012 terão, então, a tão sonhada oportunidade de fazer a sua matrícula e, assim, efetivar a sua vaga na UFG. A senhora já falou sobre os transtornos, inclusive sobre a questão da colação de grau. A universidade já tem algum planejamento sobre isso? Nós agora vamos nos reunir para prever as readequações nas colações de grau. Para aqueles que concluem no primeiro semestre de 2012, que teriam colações de grau agora em agosto e setembro, assim que os cursos concluírem o primeiro semestre letivo de 2012, nós teremos condições de definir as datas das colações de grau. É claro que isso traz transtornos para os formandos que já poderiam estar com seus diplomas e que vão ter que esperar mais um pouco para a conclusão do semestre e para a realização das suas colações de grau. Sandra Mara Matias Chaves, pró-reitora de graduação da Universidade Federal de Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade. Agora em Goiânia são 7h59. Uma delegação da ONU está em Goiânia. Ela veio conhecer projetos desenvolvidos pelo Estado de Goiás nas áreas ambiental, social e de segurança pública. O chefe-geral da ONU, residente do Brasil, Jorge Chediek, será recepcionado pelo governador Marconi Perillo e pelo secretário de Assuntos Internacionais, Eli Chediak, para um almoço no Palácio das Esmeraldas. Em seguida, participam de uma reunião de trabalho no Palácio Pedro Ludovico Teixeira para discutir projetos de interesse comum. Chediak adianta que existe a chance de Goiás receber representação da ONU por meio da instalação do escritório oficial. 1 em cada 500 mães pode desenvolver psicose pós-parto. A doença chama a atenção pela gravidade. A psicose pós-parto pode levar a mulher a cometer suicídio e a matar o bebê. O surto psicótico é provocado pela queda brusca do estrógeno, um hormônio feminino produzido durante a gravidez. De acordo com o psiquiatra Mauri Cantilino, especialista em saúde da mulher, o surto pode durar até 20 dias e há casos em que a mãe precisa ser internada. O tratamento se
faz com medicação antipsicótica. Nós temos diversas opções no mercado, que são medicações que tradicionalmente a gente usa para o tratamento de esquizofrenia. A diferença para a esquizofrenia é que no caso da psicose pós-parto, a gente considera que é uma psicose mais breve, mais curta em relação ao tempo. Então nós precisamos dessas medicações durante alguns meses, eventualmente só alguns poucos anos. Então a mulher pode ficar sem usar essas medicações. Infelizmente, em boa parte dos casos de psicose puerperal, como há eventualmente algum risco de infanticídio, um risco de suicídio, eventualmente a gente precisa internar essas mulheres em hospital durante alguns dias enquanto a medicação faz o efeito adequado. De acordo com o psiquiatra Amaury Cantilino, a doença é imprevisível no primeiro parto. Quando ela aparece pela primeira vez, é um quadro que é meio que imprevisível. No entanto, se a mulher teve psicose pós-parto num primeiro parto, a gente pode eventualmente prevenir o aparecimento da psicose pós-parto num segundo parto, se ela assim o desejar. O psiquiatra Amaury Cantilino informou ainda que a depressão e a ansiedade durante a gravidez são os principais sintomas da doença. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8:01 agora. Detecção precoce de problemas auditivos ajuda no desenvolvimento saudável das crianças. Testar e exercitar a audição da criança desde cedo é muito importante para que ela aprenda a falar. Mesmo depois do teste da orelhinha, feito logo após o nascimento, os pais devem ficar atentos às reações das crianças aos sons. É o que explica a fonoaudióloga Isabela Martinez. As crianças até os 3 meses, ela tem que se assustar com ruído forte, elas já fazem sonzinhos de vogais. Aos 5 meses, a criança já consegue lateralizar para o som. Quando você chama o nome dela, ela já vai virar para te procurar. Aos 6 a 9 meses, a criança já imita os sons da fala, já responde ao próprio nome dela, ela já começa a brincar com as vogais. De 9 a 12 meses, a criança ela já consegue usar 2 ou 3 palavras. E com 1 ano e 2 anos, a criança já tem um vocabulário mais amplo, ela já consegue montar frases, já sabe dizer o que ela quer. Isabela Martinez também esclareceu de que forma os pais podem estimular o potencial auditivo dos filhos. Os pais devem sempre conversar com as crianças desde bebezinho. Então ali a mãe, logo na amamentação, pode estar estimulando essa criança, conversando com ela, sempre chamando a criança pelo nome, falar com voz suave com a criança, pegar alguns livrinhos coloridos, mostrar para a criança, contar histórias. Isso tudo é muito importante para desenvolver a linguagem da criança. Para finalizar, a fonoaudióloga apontou quais são os sinais de problemas auditivos. Demora a falar, tem trocas na fala, é uma criança ou muito isolada ou muito agitada, que não tem atenção, porque senta muito próximo da televisão, mesmo com o volume da televisão forte. Então os pais devem estar atentos a todas essas fases da criança para ver se está tudo bem. O primeiro passo, na verdade, é procurar um médico otorrinolaringologista, tá? E aí o médico vai pesquisar e ver o que está acontecendo. Mais de 3 milhões de crianças têm problemas de audição na América do Norte. No Brasil não existem estimativas, mas os especialistas acreditam que esse número também seja grande. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8:03. Fisioterapeuta aponta que casas devem ter planejamento e adaptações para idosos. Os idosos precisam de cuidados especiais e isso inclui adaptações na casa onde moram. Vamos falar sobre o assunto com o fisioterapeuta especializado na área de geriatria e gerontologia, Fernando Veras. Fernando, como deve ser o planejamento de uma casa para que ela ofereça segurança ao idoso? Na verdade, esse planejamento ele passa, a princípio, pela orientação de um profissional. Questão de tipo de piso, questão de largura de porta, de adaptação de corrimão. Fernando, as pessoas costumam pensar nessas adaptações? Não, esse é o grande problema hoje da nossa construção, vamos dizer assim. Uma pessoa quando vai construir sua casa ou vai fazer uma empresa, dificilmente eles pensam que em algum momento alguém vai precisar ou até mesmo a própria pessoa vai precisar. Fernando, podemos falar que a maior causa de queda sofrida por idosos são por falta desse cuidado em casa? Com certeza.
certeza tem estudos aí que determinam em torno de 70% a 80% da queda, né, do acidente do idoso, ele ocorre em casa. Então, normalmente são escorregões, o idoso acaba tropeçando em tapetes, tropeçando em pequenos degraus, às vezes não tem onde se apoiar porque não existe hoje a cultura de colocar corrimão nas casas. E quando essas adaptações são feitas numa casa, elas acabam também ajudando não só os idosos, mas qualquer morador da casa também, né? Com certeza, é uma questão de acessibilidade. Uma casa mais acessível, ela é vantajosa para todos. E nós temos que pensar também, o que é muito comum, num problema eventual que qualquer familiar possa ter. Exemplo, às vezes um entorse de tornozelo, por exemplo, há necessidade da utilização de uma muleta e a casa tem escadas, então não tem a condição de ter uma rampa, o piso é escorregadio, então acaba tendo algum problema em adaptar essa muleta. Com certeza uma casa acessível, ela é benéfica para o idoso e para quem acompanha. Fernando, cite algumas dessas adaptações que devem ser feitas nas casas onde moram idosos. Normalmente nós orientamos, são antiderrapantes, aquela fita antiderrapante em alguns locais, pisos com maior aderência, portas maiores e o principal, os corrimãos, né? Então a casa inteira, os banheiros principalmente, com corrimão onde o idoso possa segurar, caso desequilíbrio, ou possa entrar com maior segurança, transitar por um corredor. Isso dá independência para ele. Ele consegue sair da cama dele, ir para o quarto, ir para a sala, ir para a cozinha com maior independência. Conversamos com o fisioterapeuta especializado na área de geriatria e gerontologia, Fernando Veras, sobre o planejamento e adaptação de ambientes, Emerson Kram, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h06. A Polícia Rodoviária Federal conclui hoje a Operação Independência. Para saber como foi o movimento nas rodovias federais que cortam o estado, vamos conversar agora com o chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF, inspetor Newton Moraes. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia a você que nos acompanha. Newton, qual que é a expectativa para o retorno esta segunda-feira ainda? Olha só, muito movimento nesta manhã. E nós acompanhávamos agora há pouco com a região da BR-050, Catalão-Brasília, Porangatu-Anápolis, que é a 153, Rio Verde, Goiânia, 060, e ainda na 414, aqueles que voltam da região de Serra da Mesa. Temos muito movimento e muito motorista com sono, cansado e com ressaca. Tanto é que vários casos de acidentes do tipo saída de pista, com tombamento ou capotamento, já foram verificados nesta manhã. Para quem optou voltar agora de manhã, é bom lembrar, paciência e prudência, porque muitos querem chegar mais cedo para poder ir trabalhar ainda, e essa pressa pode fazer a diferença. Daqui a pouquinho, por volta das 9, 9h10, estaremos divulgando o balanço oficial da operação, que com certeza não foi boa não. 6 pessoas perderam as suas vidas nas rodovias federais que cortam Goiás, uma grande quantidade de acidentes, e principalmente de infrações do tipo alcoolemia, excesso de velocidade, ultrapassagens, e uma surpresa muito grande também, muito motociclista pegando a estrada, praticando besteiras e muitas besteiras mesmo. Tanto é que ontem nós tivemos um recorde de infrações praticadas por um motorista em menos de 5 minutos. 16 infrações o cidadão conseguiu cometê-las nessa região aí da base aérea. Inspetor, falando em infrações, qual que é o número de autuação neste período? Olha só, Gedésio, esses dados a gente tem daqui a pouquinho, mas só para reforçar, só na tarde de ontem, quase 2.000 motoristas foram autuados por excesso de velocidade. E nos preocupa muito, porque as rodovias estão em bom estado de conservação. A grande maioria dos carros que está circulando pelas estradas goianas pode ser considerado carros novos, né? Podem ser considerados novos, mas velocidades aí entre 160 até 205 km/h foram observados pela polícia. Inspetor, algum ponto exige maior atenção do condutor agora no retorno? Olha, na verdade, aquela rodovia que estiver mais tranquila é a que mais merece atenção. Porque o cidadão, ao ver que a rodovia está tranquila, ele quer correr um pouco mais. E aí preocupa muito. Até nos chega agora aqui na Central de Informações da Polícia, a informação de um acidente grave, aí na região de Catalão,
possivelmente um capotamento com 3 ocupantes. A informação é de que 2 deles foram levados em estado grave para o hospital daquela cidade e com grande probabilidade de morte, já que estão bastante machucados. Inspetor Newton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Igualmente, um bom dia, um bom retorno a todos. Agora em Goiânia são 8h10. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa. A Prefeitura de Paulo Garcia, nestes 2 anos e meio, não conseguiu concluir a primeira unidade de pronto atendimento UPA. Você não acha que falta ao Paulo Garcia credibilidade para prometer a construção de 10 unidades em 4 anos? Jovair faz uma campanha séria e limpa, sem tentar enganar o eleitor com falsas promessas. Jovair tem real compromisso com a melhoria de vida do povo. Goiânia tem jeito com Jovair, prefeito. Coligação Goiânia, 24 horas. O Mundo em Sua Casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa. Esporte. 8h11 em Goiânia. Depois de assumir a 3ª posição no campeonato da Série B, o Goiás volta a campo amanhã para jogar contra o Criciúma. No Goiás, o técnico Anderson Moreira comanda nesta segunda-feira, às 4h, no CT do Parque Anhanguera, o único treinamento com bola para o jogo de amanhã, às 9h50, diante do Criciúma, no estádio Serra Dourada. O Goiás é o único time que não perdeu jogando em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Conquistou sábado diante do CRB a 5ª vitória fora de casa na competição e mantém a 3ª posição. Se vencer o Criciúma amanhã, o Goiás vai continuar como o 3º colocado, apesar de igualar o número de pontos com a equipe catarinense. O zagueiro Valmir Lucas, o meio-atacante Ricardo Goulart e o atacante Yarley devem voltar ao time titular para o jogo de amanhã, com expectativa de 15 mil torcedores às 9h50 diante do Criciúma. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. O craque se classificou para as quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D ao vencer o Nacional de Nova Serrana, Minas Gerais, por 1-0 no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, neste domingo. O time goiano havia perdido o jogo de ida por 2-1 na cidade mineira de Nova Serrana, mas conseguiu reverter essa desvantagem e se classificou devido ao gol marcado fora de casa. Agora o Leão do Sul pega o Friburguense na próxima fase. 8h13. Vila Nova volta aos treinos agora pela manhã. Após ter voltado a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro no último sábado por 1-0 a Chapecoense, os jogadores do Vila Nova se reapresentam hoje pela manhã no Anésio Brasileiro Alvarenga e começam os trabalhos visando a próxima rodada da 3ª divisão do Campeonato Nacional. No domingo, às 4h, contra o Santo André. O técnico Ney da Mata, que vai contar com o retorno do meia Rafael Carioca, jogador que foi expulso na derrota em Itápolis para o Oeste por 3-1. Cumpriu na vitória do Vila 1-0 diante da Chapecoense e volta a ficar à disposição agora da nova comissão técnica, sob o comando de Ney da Mata. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h14. A China, que faz amistoso nesta segunda-feira, às 10 da noite em Recife, é o menos cotado adversário que o Brasil já enfrentou sob o comando de Mano Menezes. Os asiáticos ocupam hoje a posição 79 no ranking da FIFA. Nem o Gabão, a quem o time da CBF derrotou por 2-0 em novembro do ano passado, estava no lugar tão baixo. Era o 77º na ocasião. O Brasil está em 12º e joga para melhorar a imagem deixada na vitória por 1-0 sobre a África do Sul na última sexta-feira. E o time terá uma alteração. Hulk, autor do gol, diante dos africanos, toma a vaga de Leandro Damião no ataque. Atlético fica no empate em 1-1 com a Portuguesa e piora a situação na Série A. O Atlético voltou a tropeçar jogando no estádio Serra Dourada e apenas empatou diante da Portuguesa, para um público decepcionante. O pior do Campeonato Brasileiro, pouco mais de 800 pagantes. Resultado final 1-1, o Atlético saiu na frente com um gol de cabeça do lateral direito Marcos. Mas no segundo tempo, logo no começo do segundo tempo, aos 8 minutos, a Portuguesa empatou também um gol de cabeça.
do zagueiro Valdomiro. O Atlético é o último colocado e cada vez mais com perfil de rebaixado. O próximo jogo será quarta-feira, 8h30, diante do Coritiba. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Outros jogos de ontem, no complemento da 23ª rodada do Brasileiro Série A. Bahia 4, Vasco da Gama 0, Botafogo 3, Náutico 1, Fluminense 1, Internacional 0, Atlético Mineiro 3, Palmeiras 0, Sport 2, Cruzeiro 1 e São Paulo 0, Santos 0. O Fluminense é líder da Série A com 50 pontos contra 48 do Atlético Mineiro, que é o segundo colocado. 8h16. O britânico Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio da Itália, disputado em Monza neste domingo, assumindo a vice-liderança no Mundial de Pilotos agora com 142 pontos. Sérgio Pérez da Sauber foi o segundo colocado, seguido por Fernando Alonso da Ferrari. Felipe Massa foi quarto colocado, enquanto Bruno Senna foi o 10º. O Brasil encerrou sua participação na Paralimpíada de Londres na 7ª colocação no quadro geral de medalhas, com 43 conquistas. Foram 21 de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. A China liderou a disputa. A última vitória do Brasil foi garantida pelo goiano Tito Senna. Ele venceu a maratona na categoria T46. Além do ouro, Tito Senna também quebrou o recorde brasileiro ao fazer o tempo de 2 horas, 30 minutos e 40 segundos, superando sua marca de Pequim em 2008. Foi a segunda medalha conquistada por um atleta do estado em Londres. No sábado, Shirlene Coelho ganhou o ouro no lançamento do dardo. Às 8h17 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A Receita Federal libera amanhã para consulta o 4º lote da restituição do imposto de renda deste ano. Também poderão ser consultados os lotes de 2008, 2009, 2010 e 2011. Cobrança de pedágio em rodovias federais que cortam o estado de Goiás já tem data prevista para começar. 4 rodovias federais que cortam o estado estão dentro do programa de concessões do governo federal, que prevê o investimento de 133 bilhões de reais em logística de transporte. As BRs 153, 060, 040 e 050 vão passar por melhorias feitas pela iniciativa privada, que vai cobrar pelos serviços. De acordo com o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, a cobrança de pedágio vai ocorrer após a realização de 10% das obras, o que está previsto para ocorrer já no meio do ano que vem. Nós estamos trabalhando dentro de um cronograma que prevê a conclusão dos estudos até dezembro. Concluídos esses estudos, nós vamos passar à fase de audiências públicas, naturalmente apresentar a modelagem dessas concessões ao Tribunal de Contas da União, que deverá se pronunciar, e a partir daí seguimos na fase do leilão, a publicação de edital e o leilão para a escolha do licitante vencedor, ou seja, do concessionário que irá cuidar dessas rodovias. Então, é razoável trabalhar com a data de meados do ano, junho, julho, nós já estamos com isso definido. O concessionário que vier a se sagrar vencedor e ganhar a concessão de um trecho, ele vai ter que concluir pelo menos 10% da duplicação que lhe corresponde para que comece a cobrar pedágio. O ministro Paulo Sérgio Passos informou ainda que não serão instalados postos de cobrança de pedágios nos perímetros urbanos. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 8h18. Participação ao vivo de Libório Santos, bom dia. Muito bom dia, exatamente. Agora o nosso balanço pelas rodovias goianas. Aliás, a viagem de retorno do final de semana prolongado, um final de semana bastante violento, né, nas rodovias goianas. Olha, só nas 24 horas foram registrados 73 acidentes, 51 feridos e 4 mortos. Os acidentes mais graves foram saída de pista na BR-060, quilômetro 48, entre Anápolis e Alexânia, Jeep Troller, placa JHJ056 de Brasília. O motorista saiu gravemente ferido e um passageiro. A Rebeca Parente, vítima fatal. Colisão frontal na BR-153, quilômetro 283, entre Campinorte e Uruaçu. Moto placa JIP2731 de Nova Glória. Sebastião José da Silva, 55 anos, fatal. O segundo veículo envolvido, Polo placa MVY2003 de Águas Lindas, motorista levemente ferido.
Saída de pista na GO 060, quilômetro 5, entre Goiânia e Trindade, Corsa placa JHB 0675 de Brasília. O condutor, a polícia não sabe por que fugiu. Motorista e também um passageiro não identificado, vítima fatal. Queda de moto na GO 164, quilômetro 56, entre Quirinópolis e Rio Verde. Moto placa NKY9304 de Rio Verde, Humberto Oliveira Silva, vítima fatal. Nós temos aqui o balanço das rodovias do feriadão, das rodovias estaduais. Foram 110 acidentes, 82 feridos, 7 mortos, 2.734 multas aplicadas, 37 CNHs apreendidas, 45 veículos apreendidos. Numa somatória não oficial, 14 mortos nas rodovias goianas neste feriadão. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora em Goiânia são 8 horas e 21 minutos. Indústria Química do Estado de Goiás deve receber 13 milhões de reais de investimentos do Ministério da Saúde. O recurso vai ser liberado depois das eleições e investido em 3 projetos específicos: a renovação do ar-condicionado, equipamentos de produção e tecnologia da informação. No total, o convênio com o Ministério da Saúde deve chegar a 42 milhões de reais e contemplar 13 projetos. O presidente da IQEGO, Peter Laubenheimer, fala da parceria com o Ministério, que é atualmente o maior cliente da indústria em Goiás. Eles já nos prometeram a inclusão de novos produtos antirretrovirais e o que fará com que o faturamento da IQEGO para o próximo ano já poderá ser mais do que duplicado em relação a 2012. Então, nesse sentido, é praticamente já um sinal muito claro e uma evidência da confiança que eles depositam na nossa gestão e na empresa como um todo e no potencial de mercado e nas necessidades do próprio Ministério da Saúde. A nova gestão assumiu a IQEGO em fevereiro deste ano e, desde então, os tipos de medicamentos produzidos passou de 13 para 86 produtos. Mas a IQEGO ainda utiliza apenas 30% da sua capacidade de produção. Peter explica quais são as metas de aumento na produção. Penicilina, nós estamos produzindo já mais do que no ano passado ou em anos passados, em quantidades. Porém, ainda nós temos uma quantidade significativa de capacidade ociosa em líquidos também. Antirretrovirais, por exemplo, nós aumentamos significativamente a produção em função de anos anteriores. Só de janeiro a julho desse ano já produzimos mais que nos últimos 3 anos. A meta da IQEGO é aumentar a arrecadação com a produção de medicamentos de média e alta complexidade e com alto valor agregado. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h23. Queda no repasse de recursos do FPM tem dificultado a vida dos municípios goianos. Segundo o presidente da Associação Goiana dos Municípios, nunca houve tanto aperto financeiro para as prefeituras do estado. Falta dinheiro até para as folhas de pagamento. Municípios menores sofrem ainda mais, como explica Luiz Estival, presidente da AGM. A gente pega os municípios de pequeno porte, que tem até 10 mil habitantes. Isso que é o FPM de 0,6 como exemplo. Esses municípios que representam 155 municípios em Goiás, ou seja, 63% dos municípios de Goiás estão vivendo uma situação muito difícil, que são municípios de 0,6, que é o menor índice possível. De julho até agora, o fundo de participação dos municípios caiu no total 23%. Crise econômica europeia e redução de impostos no país são fatores dessa redução. Mas as despesas dos municípios continuam em alta, comprometendo até mesmo a lei de responsabilidade fiscal. Com a queda da receita, aí nós vamos ter problema com o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, como, por exemplo, as despesas não caem, a tendência é aumentar, porque as coisas estão subindo, o petróleo subiu, outras coisas, a receita caindo, então nós vamos ter sérias dificuldades em cumprir aí os preceitos da lei de responsabilidade fiscal. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h24. A alta de preços dos alimentos exige maior controle do orçamento. Donas de casa recomendam um consumo racional para frear a inflação.
Pelo segundo mês consecutivo, a alta dos alimentos pressionou a inflação em Goiânia. O Índice de Preços ao Consumidor, IPC, calculado pelo Instituto Mauro Borges, ficou acima do verificado em agosto de 2011. A alimentação foi o grupo que mais contribuiu para a formação da taxa de 1,98% de inflação na capital no mês passado. Hortaliças e legumes subiram 14,28%. O quilo do tomate, por exemplo, está custando em média R$ 6,50. Para a presidente da Associação das Donas de Casa do Estado de Goiás, Maria das Graças Santos, a saída é pesquisar bastante e evitar o desperdício. Fazer o uso racional, não deixar de consumir, porque nós temos que ter uma alimentação mais saudável, mas também diminuir o quantitativo que compra durante a semana, evitar o desperdício, porque a gente sabe que por mais em muitas casas tem muito desperdício de frutas, de legumes, então comprar menos. O mercado é o seguinte, é oferta e procura. Se nós procuramos menos, a tendência é que abaixe o preço. Maria das Graças alerta ainda para outros reajustes que vão pesar ainda mais no orçamento doméstico. Nós estamos aí com um aumento muito grande na questão da energia, do gás. Então é momento mesmo de pôr o pé no freio, fazer um bom orçamento doméstico, ver o que pode ser tirado, o que não pode. Então ela fazer realmente essa análise nesse momento, porque tudo está muito caro. A Associação das Donas de Casa orienta a substituição de alguns itens com valores mais caros até que o preço seja normalizado. Para conferir outras recomendações para diminuir o impacto da alta do custo dos alimentos, basta acessar www.donasdecasa.com.br ou pelo telefone 3225-1146. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h26 agora em Goiânia. Banco do Brasil reabre a contratação de linha de crédito para pagamento do 13º salário. A linha está disponível com taxas de juros a partir de 0,98% ao mês, mais a taxa referencial. O empréstimo é voltado às empresas de quaisquer portes e ramo de atividade. O prazo de pagamento pode chegar até 13 parcelas. Uma das propostas do Banco do Brasil é que o empresário alivie seu fluxo de caixa e utilize seu capital próprio para renovar os estoques, preparando-se para as vendas do final do ano, explicou o superintendente regional do Banco do Brasil em Goiânia, Alcino Pereira da Silva Filho. A intenção é antecipar a possibilidade das empresas fazerem frente ao pagamento desse terceiro salário. As condições são muito boas. Essa linha ela tem uma taxa de juros de TR, que seria taxa diferencial, mais a partir de 0,98% ao mês, e pode chegar ao prazo de pagamento de até 13 parcelas, tendo como vencimento máximo 31 de janeiro de 2014. A primeira prestação, se ele contratar hoje, ele passa a pagar somente a partir de janeiro do ano que vem, 2013. Ele informa que as empresas que não contam com garantias suficientes podem utilizar o Fundo de Garantia de Operações, que garante até 80% do valor da operação. Outro benefício para o empresário que decidir tomar o empréstimo é que a linha ainda conta com isenção de 30% do IOF, uma vez que o imposto não incide sobre os valores do PASEP, que compõem parte dos recursos da operação. Os empresários interessados nessa modalidade de crédito podem procurar qualquer agência do Banco do Brasil em todo o estado de Goiás. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h28. 3 apostadores do Amazonas, Pernambuco e São Paulo vão dividir o prêmio do concurso 1423 da Mega Sena. Cada apostador vai receber R$729 mil. As dezenas sorteadas foram 3, 8, 21, 25, 27 e 43. Ainda de acordo com a Caixa, outras 187 apostas levaram a quina e serão premiados com R$6.355 cada um. Sepultado ontem no Rio de Janeiro o corpo do sambista Roberto Silva. Ele morreu aos 92 anos. O cantor tinha câncer de próstata e foi internado após sofrer um AVC. Nascido no Morro do Cantagalo, em Copacabana, Roberto Napoleão Silva era conhecido como o príncipe do samba por sua elegância. Ele iniciou a carreira no rádio nos anos 30. Na década de 1940, integrou o elenco das rádios Nacional e Tupi. Entre as canções que ficaram conhecidas na voz dele estão Mandei Fazer um Patuá,
Juraci me deixou e Escurinho. Uma mulher de 35 anos foi detida ontem por ter acorrentado o próprio filho pelo braço em uma cama na cidade de São Joaquim de Bicas, região metropolitana de Belo Horizonte. A mulher alega que prendeu o filho porque ele andava em má companhia e em lugares que ela não gostava. Como o adolescente a desobedecia, ela o acorrentou. A mãe foi presa em flagrante por maus tratos e o filho ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar. Agora em Goiânia, 8h30, está terminando a edição de hoje de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Écio Santana e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes e Antônio Correia. Direção de estúdio, Luzene Gomes. Chefes de reportagens, Iori Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio, Sueide Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã, às 7h30, excepcionalmente. Bom dia e até lá. Bom dia, Gil. Bom dia, Écio. Até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.